do Senhor? Amém, amém. Eu quero ler com vocês um texto em Gênesis capítulo de número 1. Versículo de número 27 e 28, e as crianças vão ficar quietinhas escutando a mensagem para aprender. Tá bom, Guilherme e Davi? Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Podem vos assentar, por gentileza. Nós falaremos nessa noite, irmãos, sobre a origem e o propósito da família. Eu sei que vocês sabem, mas eu quero mesmo assim dizer que a instituição chamada família, ela talvez seja a instituição que tem sido mais afrontada por esse tempo. De todos os lados, nós temos visto a família, na sua essência, ser bombardeada pelo Estado, que em tese a devia preservar, pelos grupos que se formam com o decorrer do tempo, que tentam mudar o seu conceito de ser família. Então, diante disso, nada mais nobre e importante do que estarmos falando no culto da família exatamente sobre família. E é o nosso papel, dever e responsabilidade como igreja ensinarmos sobre isso, porque a palavra do Senhor nos ensina sobre isso e nos fala sobre isso. Houve um forte desejo dentro de mim de poder colocar no segundo domingo de cada mês este culto específico, para podermos falar talvez uma vez por mês sobre a família que é bombardeada 24 horas por dia. Talvez tratar de alguns assuntos no tocante à família tem gerado discussões, polêmicas, e a defesa de alguns princípios da mesma tem sido interpretado como afronta por algumas pessoas, e digo algumas tendo em vista que a visão da família, no seu conceito fidedigno, ainda permanece no coração da maioria. Mas uma minoria, claro,
se sente por muitas vezes afligida, se sente por muitas vezes afrontada quando se trata de alguns princípios pertinentes à família. E eu já quero dizer a todos vocês que estão aqui nessa noite, que vocês só estão aqui porque vocês são fruto de uma família. E cada um dos que estão aqui são frutos da família no modelo criado por Deus. Nenhum de vocês que estão aqui é fruto de uma ideia de família que não seja aquela que foi criada por Deus. Exatamente com base nisso, que nessa noite iremos falar sobre a origem e o propósito da família. A família, ela tem uma origem bem definida. E claro, para nós que cremos em Deus, cabe buscar essa origem naquilo que Deus deixou registrado acerca desta questão. É bem verdade que no conceito científico e mitológico existem outras origens de família, das quais não consideramos corretos, tendo em vista que contraria aquilo que a palavra do Senhor nos ensina acerca da família. Ainda nesse momento introdutório, eu quero fazer uma pergunta para a reflexão minha e de vocês, acerca de como tem estado a nossa família diante do que eu já disse no início, de tantas afrontas e da perca. De certa forma, é uma perca considerável daquilo que se devia ser preservado como conceito genuíno e fidedigno da real família. Como está a nossa família diante disso? Porque com o passar do tempo, com o passar dos dias, é bem verdade que algo que é contrário ao que a palavra do Senhor nos ensina sobre família tem alcançado a maioria dos lares e das vidas, principalmente a maioria das crianças. Tem chegado, de certo modo, à escola onde elas frequentam e deviam ali ser educadas para que fossem cidadãs e cidadãos justos dentro da sociedade, mas que ao passo que cresce esse movimento e a sua divulgação, talvez também o Estado se interesse em querer passar e transmitir valores que ele acha correto para os seus filhos e para as nossas crianças. Então, tendo dito isso, tendo feito esta introdução, deixado esta pergunta para a sua reflexão, eu quero prosseguir. O que é a família no seu verdadeiro sentido? Eu quero, com base nesse esboço, estar fazendo leitura, e conforme a leitura for sendo feita, eu quero estar fazendo os comentários. O que é a família no seu verdadeiro sentido? Eu pesquisei sobre isso, e um dos conceitos que eu achei sobre o que é a família, e no seu verdadeiro sentido, tendo em vista o que a palavra do Senhor nos diz sobre quem ela é ou o que ela é, eu trouxe esse conceito que achei nessa pesquisa. Uma família tradicional. O que é uma família tradicional? Eu já vou explicar a vocês. É normalmente formada pelo pai e mãe, unidos por matrimônio.
formada pelo pai, e normalmente, e por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar. Me permita rapidamente explicar isso aqui. Esse conceito, que ele está de acordo com o que a palavra do Senhor nos ensina, ele traz essa ideia de que a família, conhecida como família tradicional. E o que é a família tradicional? É exatamente a expressão tradicional foi um adjetivo empregado ao modelo de família que é formado ou composto pelo gênero masculino, pelo gênero feminino e, consequentemente, pela sua prole. Então, a este modelo de família deu-se o seguinte adjetivo: tradicional. Ou seja, tendo isso em mente, eu posso dizer que eu e você, e nós que estamos aqui, e todos os que estão lá, e que até muitos tentam deturpar o conceito do que é família, viemos todos de uma família tradicional. É o modelo da família de Deus, é o modelo da família institucionalizada por Deus. É a família que Deus, no princípio, conforme lemos, e já quero voltar brevemente para o texto, mas que Deus, no princípio, havia criado. E nós precisamos ter isso em mente, embora isso seja óbvio. No mundo em que estamos vivendo hoje, até o óbvio, ele precisa ser dito, ele precisa ser falado. Então, o que é a família no seu verdadeiro? Por que eu trouxe essa pergunta, enfatizando essa frase verdadeiro sentido, ou essas duas expressões, essas duas palavras? Porque existe a família no seu verdadeiro sentido e também existe a família em um sentido que para nós, como cristãos, não é verdadeiro. Existe a família em outros conceitos que para nós não é verdadeiro. Então a família, o conceito, o significado desta no seu sentido genuíno, verdadeiro e bíblico, é esta chamada de família tradicional. É o homem, a mulher e seus filhos. É a base da sociedade, que já falaremos sobre isso. Em um conceito mais amplo e fundamentado no contexto bíblico, histórico e social, a família trata-se da principal base de formação e permanência da sociedade. Ou seja, o contexto bíblico, no tocante a isso, ele é harmônico com o contexto social e histórico. E eles harmonizam em afirmar e reafirmar categoricamente que a família é a principal base de formação e permanência da sociedade. Por que isso? Porque se eu excluo a família, vamos imaginar de forma hipotética que se a partir de hoje deixasse de existir o modelo da família tradicional, a família bíblica, e cada um passasse a viver ou só, o homem só, a mulher só, e não houvesse mais nenhuma formação, composição de família, daqui a 100 anos, e isso não precisa ser muito inteligente para poder entender, daqui a 100 anos não existiria sociedade. E por que existe sociedade? Porque eu estou
meu pai e da minha mãe, que esteve na família do meu avô e da minha avó, e eu, para que daqui a 100 anos essa sociedade ela possa continuar existindo, preciso gerar filhos com a minha esposa, os meus filhos precisam gerar filhos com seus esposos e esposas, para que assim a sociedade perpetue, para que assim a sociedade permaneça. Então a família, ela é a base de formação. Ela forma e ela não só forma, mas ela também mantém a sociedade nesse ciclo permanente. Então, para caminharmos e falarmos sobre origem, eu quero apenas rapidamente estar ratificando esta informação de que isso não é apenas uma informação bíblica. Se você voltar no passado, você vai ver que lá no século I houve esse mesmo modelo e essa mesma metodologia aplicada na sociedade, ou seja, o homem, a mulher e sua prole. E aí foi possível que o século II existisse. Talvez uns com a robustez chega aos 90 ou 100 anos, mas encerra a sua vida material, carnal, aqui na terra. E é os seus descendentes que assumem esse lugar. Do século II para o 3, do 3 para o 4, hoje nós estamos no 21. Então isso trata-se de quê? Isso trata-se de história. Em toda a história, se você estudar, você vai ver que a sociedade ela foi formada e mantida por este modelo de família que estão querendo destruir nos nossos dias, que estão querendo colocar na mente das pessoas que é errado nos nossos dias. Foi esse modelo de família que desde o princípio percorreu décadas mantendo a sociedade até que ela chegasse nos nossos dias. Isso não é bíblico apenas, isso é histórico e é social. Existe uma harmonia entre essa realidade dentro destes três contextos, o que fortalece a ideia de que este é o único modelo de família da qual a sociedade realmente precisa. Isso pode ser, em parte, desagradável, mas é verdade. A sociedade precisa daquilo que a faz, que a torna e aquilo que vai a manter durante o passar do tempo. Mas nós vamos falar sobre mais coisas aqui ao longo desta ministração. Vamos falar sobre origem, porque o nosso tema é sugestivo a isso. Qual é a origem da família? Eu creio que você ficou com a sua Bíblia aberta aí no texto que a gente leu, pelo menos nos 2 versículos que a gente leu. E o versículo 27 eu quero utilizar para falar sobre origem. Está escrito assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha para cá. Qual é a origem do homem? É Deus. Aquilo que o homem é hoje, ele foi um dia, ele teve um dia uma origem. E a Bíblia é bem clara, isso aqui é muito bem explicado, e nos
dizer que o homem não é uma transformação animal que foi produzida pelo tempo, que foi produzida pela história, como aprendemos nas aulas de história, que o homem foi uma evolução da natureza. E até hoje isso, eu estive lendo, eu até trouxe para vocês aqui, o conceito da origem humana conforme a ciência. Eu quero ler e depois comento. A hipótese científica mais aceita atualmente para a origem da humanidade é de que a espécie humana moderna, chamada de Homo sapiens, surgiu na África há cerca de 200 mil anos, depois de um processo evolutivo de milhões de anos. Irmãos, isso é o que a ciência acredita, porque o próprio artigo ele é enfático em dizer que isso é uma hipótese, e é a hipótese mais aceita pelas pessoas. Então, conforme a imaginação científica, o homem é fruto de uma evolução produzida pelo tempo, uma evolução natural. E vocês que são crianças, Davi, eu não sei se Gabi já está vendo isso, Gui, Stephanie, Giovana, estou ensinando história que vocês vão ver lá na escola, e vocês vão saber diferenciar uma coisa da outra. Vocês vão saber diferenciar o que é a ciência e o que é a palavra do Senhor Criador diz. Mas vocês vão ver, e nós que já temos uma idade de ter passado por isso, de já ter visto e vivenciado isso, aprendemos que houve essa evolução, que o homem veio, isso é até de forma pejorativa falado por aí, mas que o homem veio do macaco, ou seja, o homem é uma evolução. O tempo foi passando, ele foi evoluindo, ele foi se aprimorando, ele foi se aperfeiçoando, até que ele chegasse ao ponto que ele é hoje. Só que a palavra do Senhor nos ensina que a origem do homem, viu, Esther, Giovana, que a origem do homem, quero ensinar para vocês, viu, Ju? Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem. Aí o verso, a parte B diz: homem e mulher os criou. Vocês estão, os que não sabem estão aprendendo, os que já sabem estão reaprendendo aquilo que já aprenderam, estão reforçando essa verdade, essa informação, de que o homem, a sua origem está totalmente vinculada ao Criador. A minha origem, irmão, a sua origem, a nossa origem não é fruto de uma evolução natural que aconteceu, mas é obra das mãos do nosso Criador. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que ele estava querendo dizer com isso? Este ser que iremos criar, ele terá a nossa essência, ele terá o nosso caráter, ele terá a inteligência, a intelectualidade, ele terá uma mente capaz de discernir. E já nós vamos falar sobre qual é a finalidade, o propósito, mas já nessa parte dizendo, ele terá domínio sobre todas as outras coisas. Então este homem que cientificamente é fruto da evolução, para mim, para você, para a igreja do Senhor, este mesmo é fruto da obra arquitetônica mais linda
criação do Senhor. Observe que aqui o texto diz que ele criou o homem. O capítulo 2 vai nos informar que ele formou o homem. E existem duas coisas diferentes aqui. Uma coisa é você criar e outra coisa é você formar. Primeiro Deus cria o homem. E aqui está registrado isso. No capítulo 2 está registrado que ele formou o homem do pó da terra. O que é que isso implica? Que primeiro ele cria a sua imagem e semelhança, e aqui ele está falando não de coisas físicas, ele está criando o homem à sua imagem e semelhança, e Deus não tem físico, ele é espírito, ele é imaterial conforme conhecemos. Então ele está criando, ele está falando de essência, ele está falando de caráter. E por que a palavra semelhança? Ele não é igual. Deus não criou o homem igual a si. Observe a expressão: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. É semelhante, não é igual, porque Deus é absoluto, é único e singular. Deus deu para o homem que formou algumas das suas características, mas ele ainda continuou sendo um ser subordinado ao próprio Deus, como todos os demais. Então essa expressão semelhança traz essa diferença que ainda existia entre o Criador e a criatura. Deus criou ele conforme o seu caráter, Deus criou ele conforme a sua essência. Todavia os atributos de Deus, a sua soberania, o seu poder, a sua onipresença, continuou sendo atributos únicos de Deus, que Deus não compartilhou com o homem. Então está falando de algo imaterial, está falando de algo que não se pode ser visto, que não se pode ser enxergado com os olhos. Aí no capítulo 2 o texto diz: e formou Deus o homem do pó. Aqui Deus está dando forma àquilo que ele já tinha. Aí Deus criou o homem com tudo isso que eu disse para você, e foi lá na terra e desenhou ele desse mesmo jeitinho. Você tá, não era assim, não andava assim, não era um macaco como diz a ciência, mas desse mesmo jeitinho que eu e você somos hoje. Talvez ele não tinha terno, gravata para vestir, mas ele geneticamente era como eu e como você. Formou. Primeiro ele cria, depois ele dá forma. Deus não tem forma, mas ele deu forma ao homem. Deus é imaterial, mas ele revestiu o homem de matéria. Deus ele não pode ser visto, mas ele criou o homem como um ser visível. Os irmãos estão me entendendo? Eu estou falando sobre a criação. E quando eu estou falando sobre o homem aqui da criação, não estou falando sobre definição de gênero. Mas aqui o homem, o que o homem recebeu, a mulher recebeu. As mesmas condições, óbvio que dentro de uma genética com detalhes específicos para cada um, mas falando da matéria em si, se trata da mesma coisa. Porque quando Eva foi criada, ela foi criada da formação de Adão, não da criação. Quando Eva, matéria, foi criada, ela foi criada da formação de Adão e não da criação de Adão. Ou seja, ela foi tirada das costelas, ou seja, daquilo que Deus for e não daquilo que Deus criou, embora ela também tenha recebido estas mesmas características, tanto de caráter como de essência, que Adão recebeu. Mas vamos lá, eu não quero me prolongar aqui, senão a gente não termina. Mas então vocês estão entendendo que o homem, ele é originário de Deus. Deus é o seu Criador. A
A família é originada de Deus. Deus disse: não é bom que o homem viva só, farei para si uma companheira para que o auxilie, para que o ajude, para que esteja perto de si. Deus está falando aqui sobre unidade. Deus está falando aqui sobre parceria. Eu vou fazer para que eles sejam parceiros. Eu vou fazer para que eles estejam juntos, unidos. Não é para que Adão viva para cá e Eva viva para cá. Eu vou fazer para ele, para que ele não viva só. Porque Deus viu tudo que tinha feito, e todo macho tinha a sua companheira, toda fêmea tinha o seu companheiro. E Deus olhou para o homem e disse: eu também vou dar para esse uma companheira, para que seja a sua adjuntora, para que seja a sua esposa. Existem coisas implícitas aqui que muitas vezes a gente ultrapassa e atropela e deixa de aprender. E uma delas é essa questão do que Deus diz quando Ele revela o plano de criação de uma mulher. Eu farei para que ela seja para Ele uma adjuntora. É para que eles estejam juntos. É para que eles estejam unidos. É para que eles estejam um do lado do outro. É para que eles sejam parceiros, é para que eles sejam amigos. E eu quero dizer algo a você: marido e esposa, a finalidade hoje é a mesma, é ser amigo, é ser parceiro, é ser companheiro, é ser ajudador, é ser auxiliador, é estar um pelo outro, é se dar um pelo outro, é topar os desafios um com o outro. É para isso que serve a família. A finalidade da família é essa. Hoje se relativizou isso em um relacionamento instável. É um conceito de hoje. Em um relacionamento aberto. Mas Deus não criou para isso. Sabe aquela definição? Em um relacionamento sério? Foi essa aí que Deus criou. Deus não criou ninguém para viver em relacionamento aberto, em relacionamento instável. Falando de marido e mulher, Deus não criou, não juntou, não uniu para isso. Deus uniu para estar junto. Não é bom que o homem esteja só. É tão profundo esse negócio, que ainda no capítulo 2, o versículo 24, depois que Deus faz Eva e leva Adão e diz: olha, essa aqui é carne da sua carne, é osso do seu osso, ou seja, está diretamente ligado a você. Aí o 24 diz: por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A união aqui ela é tão profunda que o próprio Criador passa a enxergar os dois como um. Mas quem são os dois aqui? Os dois do modelo da família que ele criou. Não é dois da família que o homem inventou. Porque da família que o homem inventou, quando Deus olha, ele vê dois. Para que se haja esta condição de e serão os dois uma só carne, é necessário estar dentro do padrão da criação de Deus. Porque hoje existe tanta coisa aí, eu ouço muito e vejo muito nas redes sociais, algumas pessoas tentando se justificar, dizendo que Deus é amor e que não despreza ninguém, e que é justa toda forma de amar. Eu respeito a opinião de cada um. Só que amar uma coisa, para mim, cristão,
para mim, que sou adepto dos princípios do Criador, para mim, aceitar e concordar com um padrão ilegal, sendo justificado pelo amor de Deus e pelo amor dos que estão envolvidos, é algo totalmente sem nexo da minha parte, da nossa parte. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós devemos respeitar todas as pessoas, mesmo que elas queiram viver contrariando aquilo que elas deviam viver. Nós não podemos ser intolerantes quanto às coisas que acontecem em desacordo aos princípios que nós defendemos. Nós devemos ser equilibrados, irmãos. Mas isso não nos impede de sermos militantes de uma causa. E quando você milita por uma causa, não necessariamente você tem que desrespeitar aqueles que defendem a outra causa, porque o que está em questão aqui não é quem defende, e sim o que está sendo defendido. Eu não posso olhar para alguém que está vivendo uma vida profana de acordo com os princípios que eu acredito e julgar aquela pessoa como pessoa, porque o X da questão não é a pessoa e sim a causa que ela acredita. As pessoas sempre olham Jesus e dizem: mas Jesus, ele esteve com prostituta, ele entrou na casa de não sei quem, ele comeu com fariseus. O problema de Jesus não era com a pessoa deles. O problema que existia entre eles e Jesus era acerca daquilo que eles faziam e acreditavam e daquilo que Jesus acreditava e ensinava. Não é de... Você sabe por quê? Porque senão eu crio inimigos de graça. É por isso que eu ensinei outro dia aqui sobre a questão do equilíbrio. E é bem verdade que nós estamos alcançando um ponto na nossa nação aí, que é um ponto perigoso em relação à família. Porque a doutrinação de gênero, de certa forma, está correndo riscos de sair da tutela da família, como eu disse no início, e passar a ser uma pauta do Estado. E se isso chegar a acontecer, o que nós podemos fazer, como já devíamos estar fazendo, é ensinar aqueles que irão ser, entre aspas, doutrinados por esta ideologia de que aquilo é errado. É dizer que aquilo não provém de Deus. É dizer, mostrar na palavra de Deus que aquilo não se constitui algo que agrada a Deus. É isso. Só que hoje está difícil nesse mundo que a gente vive falar sobre isso. Porque as crianças de hoje em dia, infelizmente, elas não recebem atenção e nem educação devida da sua própria família, que é o pai e a mãe. Hoje quem doutrina e quem rege muito lá é a internet. Tendo em vista que isso ainda não chegou definitivamente nas escolas, não está na escola, mas está no mundo paralelo que é a internet. O teu filho, os filhos, as filhas, as crianças estão dentro de casa, já tendo suas mentes preparadas para quando adentrar isso na sociedade, elas não terem nenhuma dificuldade de aceitar. Elas aceitaram com facilidade, porque o campo
O terreno, ele já foi todo preparado. O terreno já está todo adubado. Quem adubou? A internet. Você acha que não? Você acha que não é assim? Você acha que as crianças estão no celular aprendendo quem foi Davi, quem foi Salomão, quem foi Moisés, quem foi Jesus? Pergunta às crianças que mexem com o celular aqui, quantas delas já pesquisou isso? Por que não pesquisou? Porque não existe incentivo, gente. Criança não tem sua mentalidade formada para discernir o mundo no seu contexto geral. Então, o que primeiro elas acham pela frente, elas se envolvem. E se tem algo que tem um potencial de atrair a atenção, principalmente das crianças, são as mídias sociais. Muitos conteúdos que ali existem são elaborados exatamente com esse propósito e finalidade, de ir formando a mentalidade dessas crianças, de ir levando informações subliminares para a cabeça, para a mente dessas crianças. Lá na frente, quando muitos acordam e tentam fazer alguma coisa, já é quase impossível. Se não for a intervenção do Senhor, tornando isso possível, nós vamos caminhar aqui. Temos 15 minutos e vamos concluir. Então é o que se vê hoje. É o que mais se vê hoje. Eu falei aqui outro dia sobre uma pesquisa de uma organização aí de médicos pediatras sobre o envolvimento de uma criança com a tecnologia. E eu ouvi isso de alguém na internet, que se você for pesquisar é real. O quanto uma criança que se envolve com isso antes do tempo tem o potencial de ser um fracasso na sociedade. Ela vai ter uma mente acelerada. Ela vai desenvolver vários déficits ao longo da vida. Déficit de ansiedade, déficit de atenção. E por que eu estou falando isso? Porque é culto de família, e é de família para família que tem que ser dito. Porque talvez isso sirva hoje como uma âncora para que você pare e reveja os conceitos de como anda, principalmente você que tem filho e você que não tem, como anda você. O salmista diz que os filhos são herança do Senhor. Eles são como flecha na mão do valente, quando recebidos no tempo da juventude. Só que eles só são flechas que atingirão alvos devidos, quando eles são bem afiados para viver isso. Eu quero contar algo que muito me deixou agradecido por aquela experiência. Eu e a minha esposa temos um casal de amigos. Esse casal de amigos tem uma filha que hoje aí deve ter uns 2 anos, 3 anos. Tivemos a oportunidade de estar com eles por alguns dias. Óbvio que não dias sequenciais, mas dias, dia hoje,
Certa feita, Ju, eles foram dormir lá em casa. E essa época ela devia ter uns 2 anos, no máximo, a criança. E a gente chegou do culto, deu o horário dela dormir. Todos os dias, isso e a minha esposa perguntamos a eles, todos os dias, o pai, a mãe e a criança, antes de dormir, se ajoelham ao pé da cama, e não é nem o pai e nem a mãe que começa a orar. Eles incentivam a criança para que aquela iniciativa parta dela. E todos os dias eles perguntam, você quer orar para quem hoje? Vamos orar para o vovô. Vamos orar para a vovó. Vamos orar para fulano. Vamos orar. Eles passam ali 30 minutos, 40 minutos com ela. Leem uma parte da Bíblia com ela. E aí ela vai dormir. Quando acorda é o mesmo processo. E ele disse a mim, já isso é um ritual, porque eu preciso preparar essa criança para o futuro, porque ela é uma flecha. Mas para que ela atinja o alvo, é exatamente isso que eu estou dizendo a vocês aqui. Para que ela atinja o alvo com precisão, ela precisa começar a ser afiada agora. Aí o tempo passou, outro dia eu fui com a minha esposa na casa deles. 2 anos tem a criança, e o papai dizia, filha, conta a história de Jonas. E ela começava a contar a história de Jonas. Eu estou falando de 15, estou falando de 2 anos, viu? 2 anos. Conta a história de Davi. Davi jogou o gigante com uma pedrinha. O meu desejo é que todos os pais fossem assim. O meu desejo é esse. Já falei aqui outra vez, eu quero repetir. Quando eu era menino, aí, não sei nem a idade mais, menino pequeno, talvez até menos de 10 anos, o meu pai para o mundo, para poder sustentar a família, a minha mãe e pai, de certa forma, ao mesmo tempo. E também acontecia um ritual semelhante a esse. Todo dia eu e a minha irmã tinha que entrar no quarto, um lia o versículo, o outro até acabava com a Bíblia. E aí tinha que cantar um hino da harpa, e se não cantasse, ninguém saía do quarto. Você sabe o que é isso? Isso é disciplina. Vocês estão me vendo aqui hoje pregando? Vocês estão me vendo aqui hoje falando? Vocês acham que isso aconteceu da noite para o dia? Você acha que quando Deus apareceu a Manoá para falar acerca de Sansão, ou a mulher de Manoá, melhor dizendo, e depois apareceu a Manoá também, eles diziam, o anjo disse a eles, olha, o menino tem que ser criado assim, 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 porque ele será o nazireu de Deus. Ele será diferente dos demais. Ele tem que ter uma criação específica para que esse propósito se cumpra. Vocês, pai e mãe, também fazem parte desse propósito, que a criança viverá lá na frente. Celular, internet,
passear, o jogo não educa a criança. Isso tem que fazer parte da vida, tem que fazer parte da vida, mas isso tem que ser o que menos importa na vida delas. Você sabe por quê? Porque o teu filho, para ser um cristão lá na frente, ele precisa ter uma estrutura aqui. Eu não estou dizendo em filho de pessoas que não nasceram no cristianismo. Eu estou dizendo de filho de pessoas que nasceram no cristianismo e que são muitas das vezes tratados como pessoas que estão fora. Que o pai, o responsável, a mãe, nunca pega para ensinar algo da palavra de Deus. Nunca senta e incentiva a fazer alguma coisa. Que tipo de família tem sido a nossa família? Hoje muita criança já não tem interesse mais em nada. A vida dela é voltada para aquilo ali. Ela não tem afetividade com ninguém, ela não tem carinho com ninguém, ela não tem atenção com ninguém, ela não dá mais, sabe, aquela essência de criança que ela devia dar. Você sabe por que ela está perdendo isso? Porque a sua família está entregando ela de bandeja para uma sociedade que é cruel e não perdoa. Amanhã tu vai olhar e dizer: meu filho. E quando você orar, Deus vai dizer: lembra aquele dia tu foi comunicado, tu foi informado, a palavra falou contigo e tu não fez absolutamente nada. Devemos ser perseverantes em mantermos a nossa família nos valores do Senhor, mesmo sob ataque. Ensina o seu filho que lá na escola, quando ele estiver lá, aquela outra criancinha que não recebeu valores dos seus pais vai olhar para ela e rir dela e dizer: deixa de ser besta, deixa de ser atrasado. Diga a ele: você não é igual, você tem que ser diferente. Você tem um Criador que quer que você seja diferente, que te fez para ser diferente. Não se deixe influenciar pela chacota, não se deixe influenciar pelo sarcasmo dos teus coleguinhas, dos teus amiguinhos. Tu tem uma identidade definida. Tu precisa ser um referencial na tua escola. Isso começa de cedo. Porque você está pensando, o tempo está passando aí, pelo andar da carruagem, logo logo a escola vai ter o alvará de educação de gênero, doutrinação de gênero das crianças. Quieta, criança. Não vou falar não, quieta, criança. Papai e mamãe não. Macho e fêmea não. Homem e mulher não. Quanta gente não tem levado porrada e hoje por estar falando, por ter falado isso aqui? Você acha que está levando porrada por causa de quê? Porque isso aí é a força que está vindo, é a avalanche que está vindo para ser introduzida na sociedade, no seu contexto geral. Ensina para ele que vale a pena penar por defender os valores do Senhor. Ensina para eles que isso faz
processo da vida. Ensina para eles que não é a maioria que vence. Ensina para eles que no final existe um destino. E muitos daqueles que abraçaram tudo irão receber a recompensa na pior parte. Porque é isso que está sendo feito. É isso que está sendo implementado. É disso que o mundo está sendo assediado todos os dias. Só que se você, meu irmão, se você cochilar no ponto, no meu e no teu tempo não tinha internet, não tinha rede social, as informações eram de certa forma muito limitadas. Hoje não. Hoje o mundo está dentro da tua casa e dentro de uma tela. E se tem uma coisa que uma criança não sabe, é o que é limites. Ela não sabe, mas eu e você sabemos. Então, se ela não sabe, ela vai viver tudo o que estiver ao seu alcance, porque ela não sabe o que é limites. É duro isso, mas pode crer, como muitos dizem, é a realidade. Eu outro dia vendo com a minha esposa, a gente já encerra. Eu talvez demandaria aqui mais uns 30, 40 minutos para falar sobre propósito, porque o nosso tema é origem e propósito, mas vamos simplificar isso. Minha esposa me mostrou um vídeo, né, outro dia atrás aí, salvo engano, foi uma criança, ela reagindo, bebê, recém-nascido, ela reagindo, salvo engano, tinha 6 meses, ela reagindo a alguns estímulos. Por exemplo, o pai dava a tela, ela ficava vidrada. O pai tirava a tela, ela começava a chorar, espernear. Aí o pai dava a tela de novo, cessava na hora, porque é isso que acontece hoje. Nós estamos ensinando os nossos filhos que eles não devem chorar, ou seja, eles não devem entender, processar o momento de dor, o momento de espera. Chora não, meu filho, toma aqui. Coitadinho, tu já pensou o tanto que tu chorou? Tu morreu. Tu já pensou o tanto que tu apanhou e tudo morreu? Saía nos cantos, resmungando, reclamando, mas depois voltava, e hoje tu entende, aquilo lá foi necessário. Aquilo lá foi uma fase onde um processo me tornou maduro para viver a outra fase. Devemos ser perseverantes em mantermos a nossa família nos valores do Senhor, mesmo sob ataque. Aí lá em Josué 24, 14 e 15, quando Israel estava vivendo um relaxo, porque não sabia o que queria, Josué diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram,
Porém, se não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Defenda os valores junto com a sua família, mesmo sob ataque. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, no capítulo 5 da sua primeira carta, e no versículo 8, que se alguém não cuida da sua família, dos seus parentes, ele negou a fé e é pior do que o infiel. Deixa eu te dizer aqui, deixa eu simplificar para você. Se você não cuida da sua casa, o marido com o papel de marido, a mulher com o papel de mulher, esposa. Se vocês não cuidam, se nós não cuidamos da nossa casa, o que nós estamos fazendo aqui? É pior do que o infiel. Paulo está dizendo que a família tem um valor tão inestimável que a negligência a ela te torna alguém pior do que alguém que nem crê em Deus. E o que eu quero dizer com isso? Por isso hoje, a partir de hoje, comece a repaginar, comece a mapear o ambiente familiar em que vocês estão. Comece a dar limites, para que haja limites. Comece a plantar sementes, para que lá na frente vocês possam colher bons frutos, sementes boas. Comece a cultivar no coração da sua família bons sentimentos, boas ações, sejam exemplos, porque vocês são família e nós somos a família de Deus, unidos, a minha família com a sua família, com a família do outro, somos a família de Deus, mas a família pessoal é da nossa responsabilidade, da responsabilidade de cada um cuidar da sua. Aí Deus abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, qual é o conselho, a origem de Deus? E qual é o propósito? Governo. Domine sobre tudo. Triunfem sobre tudo. O homem caiu, o pecado entrou e corrompeu muita coisa. Mas hoje em Cristo, nós sabemos que Ele nos fez e nos faz triunfar sobre todas as coisas. Pessoal, eu, você individual e também a nossa família. Que possamos assim ser. Queria eu poder ter mais tempo, mas foi muito bom ter compartilhado com vocês. Muito obrigado pela atenção, pela paciência de me ouvir mais uma vez. Vamos estar orando ao Senhor para o término deste culto. Quero orar. Vamos orar? Soberano Deus, irmãos, orar pelo nosso irmão Alexandre. Nosso irmão amanhã vai estar viajando. Eu não queria deixar ele ir não, mas ele insistiu até eu falei: você vai, fica uns dias lá, depois você volta. Nosso irmão está viajando a trabalho, vai ficar uns meses aí fora, uma temporada.
Vamos orar com ele, pedir ao Senhor que abençoe sua viagem, os seus projetos, o seu trabalho, sua família. Vamos orar, soberano Senhor. Nós louvamos o nome do Senhor, que é bendito para sempre. Te agradecemos, Pai, por este momento de reunião, por esta oportunidade. Te agradecemos por nos conceder, ó Pai amado, a condição de podermos louvar e glorificar ao Senhor, de aprendermos da Tua palavra, de estarmos juntos, ó Pai, reunidos em um só propósito e objetivo. Pai Santo, muito obrigado pelo dia de hoje. Ó Pai amado, dia este que logo mais estará se encerrando e dando lugar a um novo dia. Que as mãos do Senhor permaneçam estendidas sobre as nossas vidas, que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai amado, continue nos guardando e nos livrando do mal. Te apresentamos aqui, ó Pai, e oramos juntamente com o nosso irmão Alexandre, ó Pai amado, que passou esse tempo, essa temporada aqui conosco, compartilhando desta alegria e deste trabalho. Pai Santo, mas que por motivos de força maior, estará, Pai amado, se retirando por alguns dias, semanas e talvez meses, aqui da nossa cidade, a trabalho. Ó Pai, te pedimos que o Senhor o leve em paz, te pedimos que o Senhor prospere o trabalho das suas mãos, te pedimos que o Senhor abençoe a sua vida, te pedimos que o Senhor abençoe a sua família, te pedimos que o Senhor o dê saúde, ó Pai amado, vigor, força, para que ele possa, meu Pai amado, alcançar os objetivos do seu coração. Pai eterno, continue o guardando por onde quer que ele andar. Pai Santo, muito obrigado por ter dado ao nosso irmão e a nós a oportunidade de termos passado esse tempo junto. Se o Senhor assim permitir, ó Pai, logo mais assim, ó Pai, que o Senhor nos der a oportunidade, estaremos juntos novamente para louvar e glorificar o nome santo do Senhor. Que o Senhor possa dispensar cada um, ó Pai amado, para os seus lares, debaixo da Tua proteção, dos Teus cuidados, nos dê uma semana de paz, uma semana produtiva, próspera, e que tudo o que fizermos possa glorificar o Teu nome. Isso é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o amor de Deus,